A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu, o irmão Adilson, juntamente com o pastor Sérgio, nesse canal abençoado de Deus, é Tempo da Verdade, onde viemos aqui trazer uma palavra que Deus colocou no nosso coração para que compartilhemos com vocês e esperamos que, em nome de Jesus, vocês que estão nos assistindo estejam com o coração aberto, quebrantado e receptivo. Tudo na bênção, pastor? Na bênção, irmão Adilson, a paz do Senhor. Paz. Paz do Senhor a todos, né? Estamos aqui felizes, né? Nesse propósito, nesse intuito, né? De, mais uma vez, né? Compartilhar da palavra de Deus de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, né? Mas nós temos aqui nessa noite, né, irmão Adilson, uma palavra muito importante, uma palavra que vai levar até você, né? Uma perspectiva diferente, uma visão diferente e vai te dar uma direção, né? Um norte, né, para a tua vida, né, onde você vai realmente encontrar, né, uma solução para a tua vida, uma mudança para a tua vida. Então ouça, né, com bastante atenção, tire esse momento agora para ouvir a Deus, para ouvir a palavra, né, como já apontou aqui nosso irmão Adilson, em nome de Jesus, e você vai estar recebendo algo muito direcionado por Deus para a tua vida no nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Hoje a gente quer tratar sobre um assunto assim, toda a palavra de Deus ela é muito importante. Amém. Mas hoje a gente quer tratar de um assunto que, para o momento em que a gente está, ela é extremamente importante. Muitas pessoas estão atemorizadas, estão tristes, em opressões, em depressões, não dormem, em crises de ansiedade, crises existenciais. E a gente quer aqui trazer uma palavra que toque no seu coração. Uma palavra que venha fazer você entender que não é essa condição que Deus quer para você. Deus te criou para que você viva em paz com Ele. E é exatamente sobre esse tema que queremos tratar, sobre a paz. A paz está nele. Amém, pastor? Posso começar hoje? Em nome de Jesus, amado. Irmãos, eu quero levar os irmãos junto comigo e já pega a sua Bíblia, já pega a sua agenda, já pega a sua caneta, já comece a anotar e nos acompanha em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra que a gente quer começar hoje aqui, ela está no livro de João, no capítulo 14. A gente quer trazer o versículo 27 para os irmãos. João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vou repetir. O finalzinho. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui quando Jesus fala que ele nos deixa a sua paz, ele quer nos dizer o seguinte: eu vos dou a minha tranquilidade, eu vos dou o meu descanso. Eu deixo vocês, quero que vocês confiem em mim, quero que vocês descansem em mim. Não se turbe o vosso coração. A paz que eu entrego para vocês não é a mesma que o mundo dá, a falsa paz que o mundo apresenta. Por que a paz que Jesus nos dá, ela é diferente da paz que o mundo dá? Porque o mundo dá, ele vem e sustenta a sua carne, ele vem e sustenta o seu desejo momentâneo. E aí é uma falsa paz. Muitas vezes você está necessitado de alguma coisa, no trabalho, bater uma meta, alguma coisa, e você vem e consegue bater aquela meta, e no final daquela meta você se sente em paz porque você realizou algo. Mas essa paz ela é momentânea, essa paz ela é temporal, ela vai passar. Essa paz ela vai passar. Muitas vezes você está atribulado em pagar alguma dívida, por exemplo, e você chega e consegue pagar essa dívida e você sente paz. Mas ela é momentânea, ela é temporal. Essa é a paz que o mundo dá. Agora, a paz que Jesus nos deixou, a paz que queremos apresentar para você, é uma paz que não é momentânea, ela não tem fim, ela é infinita. Ela é uma paz que você, independente das tempestades e lutas que você enfrentará, você estará firme, confiante nele, você estará descansado nele, sabendo que aquele que está com você é poderoso para te guardar, você terá confiança nele. A paz que Jesus nos deu nada mais é do que a plena confiança e dependência nele, dependência no Pai, dependência no Espírito. Quando eu dependo de Deus, eu dependo do Espírito Santo, eu dependo de Jesus, eu estou em paz, porque eu sei que os meus braços não vão resolver os meus problemas. Eu sei que as pessoas ao meu redor, por mais que me amem e queiram, não conseguirão resolver os meus problemas. Eu preciso descansar nele. Quando eu aprendo a descansar em Jesus, eu entro na paz. Eu pego essa paz que ele me deixou, e ele já deixou.
eu vou lá dou. Ele dá para nós. Tome posse dessa paz, não é mesmo, pastor? Amém, irmão Adilson. E, e dentro desse assunto, né, um assunto muito rico, muito importante, porque o Jesus falou que ele deixaria para nós, quando ele estava aqui no mundo ainda, quando ele veio, né, se fez homem, né, ele falou, deixo-vos a minha paz. Então ele está falando de uma paz que pertence à própria natureza dele. Como o irmão Adilson pontuou muito bem aqui, não é uma paz passageira, não é uma paz por consequência de um sucesso, de um momento, de uma realização, né, de uma conquista. Não, ela é uma paz interior, que a nossa alma, o nosso espírito precisa. E essa paz é uma paz que procede da própria natureza, da divindade de Jesus, né? E, inclusive, um dos nomes atribuídos a Deus no Velho Testamento, né, que chamava ele de Shalom, né, o Senhor é a minha paz, né, porque também os nomes dele também simbolizavam as características e a natureza, a própria natureza dele. Então, quando Jesus falou que ele estava indo embora desse mundo, mas ele não estava indo embora sem nos deixar algo, ele estava deixando muitas coisas para nós, né? E uma delas que ele, né, muito importante que ele deixou foi exatamente o quê? A sua paz. E a paz dele é uma paz divina, é uma paz poderosa, é uma paz gloriosa que penetra dentro do nosso coração, né? E um muito importante pontuar aqui, que ele falou assim, né, não há dor como o mundo dá, e como o irmão Adilson aqui usou o exemplo, né, que as coisas do mundo dão um pouquinho de paz, mas é uma paz passageira, né, e ele falou assim, não há dor como o mundo dá, porque é diferente a paz dele, porque se trata da própria natureza dele, e da divindade dele, é uma paz interna, permanente, porque vem dele. E essa paz é tão importante em nós porque ele falou assim, ó, não se atemorize, ou seja, não tenham medo, porque o que rouba a paz? É o medo, é a falta de confiar, é a falta de crer, é a falta de descansar no Senhor. E a paz, o que acontece? Quando a gente está em paz, quando a gente está confiando no Senhor, a gente não vai ter medo, a gente não vai estar atemorizado, né? Então, como o irmão também pontuou aqui, a questão desse tempo, né, de tantas palavras, tantas mensagens, tantas notícias, tanto isso e aquilo, que estão promovendo angústias, opressões, mas a própria palavra do Senhor, que é a mesma, que permanece para sempre, já foi declarada e já foi liberada. Deixo-vos a minha paz, e deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, já foi dada. Pertence a nós, pertence a mim, né, irmão Adilson? Pertence a você. Então, em nome de Jesus, né, atente para isso, né, e aprenda a usufruir, a desfrutar daquilo que o Senhor Jesus ele já veio nos dar e já nos deu, em nome de Jesus, amém? E aí até eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre o que significa a palavra turbe, né, que ele fala, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A palavra turbe, ela significa também assim, não se perturbe e não desanime. Por que Jesus fala assim, não desanime e não se atemorize? Porque, irmãos, a gente precisa entender algo. Muitas pessoas não compreendem isso. Não é porque eu me converti para a fé em Jesus Cristo, para a fé nessa palavra, que eu não terei lutas, que eu não terei batalhas. Porém, quando ele fala não se turbe, é para mim não desanimar com essas lutas, é para mim descansar nele, exatamente por esse motivo que ele deixou a paz. Exatamente. Para que quando venham as lutas, as batalhas, que vai sempre ter, porque a gente vai estar sempre em combate com as coisas do mundo, porque são naturezas diferentes. Sim. Quando aceitamos a Jesus, nós aceitamos a natureza divina dele, nós aceitamos o que ele nos dá. E ele nos arranca, ele nos tira do mundo, né? Então ele nos dá a nossa paz exatamente para que passemos por esses problemas em paz, em tranquilidade. Até eu quero trazer um exemplo aqui de como é a paz que ele nos deixa. Aqui fala, é um exemplo assim muito forte, muito real da paz que ele nos deu, a paz que ele viveu. Ele não nos deixou algo desconhecido, ele deixou para nós algo que ele veio no mundo e viveu essa paz. Eu quero trazer um exemplo para os irmãos no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. O subtítulo fala, Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam.
Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, irmãos, por que aqui é um exemplo da paz? Porque enquanto as pessoas que estavam ao seu redor estavam totalmente atribulados, perturbados, estavam turbados, estavam atemorizados, Jesus estava na polpa dormindo. Água enchendo o navio onde eles estavam, enchendo o barco onde eles estavam, água vindo sobre o barco, a tempestade chacoalhando o barco, o vento batendo no barco e Jesus descansando, dormindo. Aqui por que é um ensinamento? Porque Jesus, a gente já falou em outros vídeos, ele começou o seu ministério quando ele foi batizado pelo Espírito Santo no Rio Jordão. Ele foi lá para ser batizado por João Batista, veio sobre ele o Espírito Santo, ele recebeu a unção do Espírito Santo e ali começou o seu ministério. E ele aqui estava dando um ensinamento para os discípulos de como andar em paz. Por mais que as tribulações, as lutas, os cansaços, as batalhas, as guerras venham combater conosco, as imposições que o mundo coloca, o medo que o mundo quer nos fazer, a opressão, nos oprimir, nos fazer recuar, nós precisamos estar nessa mesma paz. Essa paz que Jesus mostrou aos seus discípulos no barco, essa é a paz que ele nos deu. Essa é a paz que ele nos deixou. Essa é a paz que ele nos fez ter. Que ele só não tem se você não quer, né? Se você não toma para você. Essa é a paz que ele estava ensinando os seus discípulos. E primeiro que lá no 35 ele já fala: passemos para outra margem. Ele já decretou o que eles iam fazer. Ele não disse: olha, vamos tentar passar para outra margem. Ele já decretou: passemos para outra margem, ponto final. E ele foi e descansou. Isso é um entendimento de autoridade de um genuíno filho de Deus, entendendo quem ele era, entendendo que Deus era com ele e entendendo que tudo tem que se sujeitar à vontade do Pai. E a vontade do Pai era que ele cumprisse o propósito para que ele veio para a terra. E ele estava no propósito de Deus, no alinhamento de Deus, na direção de Deus. Então ele decretou: vamos passar para o outro lado. E normalmente vai sempre vir uma batalha contra nós. Veio tempestade, veio ondas, veio vento, e ele estava descansando. Por isso que ele até exorta os discípulos: por que sois assim tímidos? Por que não exercem a sua fé? Por que não têm paz? Por que não vivem como verdadeiros filhos de Deus? Por que não entendem que vocês são filhos do Pai e que o Pai está com vocês? Vivam na paz. Não é mesmo, pastor? Amém. Essa palavra ela tem um grande ensinamento, né? Porque aqui nós encontramos algo bem interessante. Nós encontramos Jesus, o Filho de Deus, né, em paz, né, e todos estavam dentro do mesmo, vamos dizer, ambiente físico, né, dentro do barco, em risco de vida, vamos dizer, correndo risco de vida, numa tribulação, uma tempestade, né, natural, né, e real, né, e todos estavam ali. Só que, assim, a reação de um filho de Deus, Jesus como filho de Deus, que descansou, que se deitou, que dormiu, né? Por aquilo que ele falou que iria, né? O objetivo de chegar da outra margem, do outro lado do rio, do mar. O que aconteceu? Porém, não foi o mesmo sentimento, não foi a mesma reação com os discípulos de Jesus, porque eles ainda não eram filhos de Deus, eles eram apenas seguidores de Jesus. Estavam aprendendo. Eles ainda não haviam sido regenerados, transformados, nascidos de novo, convertidos, então não eram filhos de Deus, então apenas seguiam Jesus. E agora Jesus, adormecido, dormindo, dizendo, quer dizer, se nós não despertar ele, então por isso que a reação deles ali foi diferente, né? Então eles entraram em colapso, em grande medo, desespero, né? E aconteceu o quê? Daí eles despertaram ele, acordaram Jesus e dizendo: mestre, tu não se importa que nós pereçamos, nós estamos perecendo e tu não estás se importando com nós, não estás se importando conosco?
e eles estavam até questionando, né, Jesus, a questão da proteção dele, da segurança dele. Então ele pega, despertando, né, repreendeu o vento e o mar, e cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. E aí depois ele disse para eles, né, por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Ou seja, esse tímido não é o tímido da pessoa, né, a pessoa tímida, envergonhada, é a pessoa medrosa, a pessoa que ainda não está na fé, não é ousada na fé, ou seja, que teme, né, as circunstâncias. Então, assim, por que vocês têm tanto medo? Por que vocês ainda temem tanto? Né? Por que vocês ainda não têm fé? Então, esse tímido, ele se refere, né? Por que vocês têm tanto medo? Né? Por que vocês não exerceram fé? Por que vocês não viram que eu estava com vocês aqui? Né? Que esse barco não ia afundar comigo aqui? Né? Que vocês não iam perecer comigo aqui? E eles não viram dessa maneira, mas eles viram que a tempestade, sentiram ela, e o medo, e isso que aconteceu trouxe para eles o quê? Tirou eles da paz, não pegaram a paz de Jesus e pegaram o quê? As adversidades ali, a tempestade, e pegaram o quê? O medo. Então começaram a sentir um grande pavor e ficaram incomodados ao ponto de dizer, Senhor, tu não te importa que nós estamos perecendo? Tu não se importa com a gente? Né? E aí ele repreende ali o vento e o mar, né? Fez uma grande bonança, e aí ele pega e questiona eles, né? Interroga eles, né? Por que sois tão tímidos e ainda não tendes fé? Por que vocês não confiam em mim ainda? Por que não confiam? Por que não descansam em mim ainda? Por que ainda tem tanto medo? Né? Então isso é muito importante, porque nas adversidades da vida, se nós estiver na fé, se nós estiver com Jesus em nosso coração, se nós estiver na condição de filho de Deus, nós sabemos em quem nós cremos, sabemos onde chegaremos, sabemos que o mar ele pode se levantar, mas não pode nos derrotar, porque nós sabemos quem nós somos em Deus, e quem Deus é em nós. Né? Jesus ele sabia quem ele era e quem Deus era nele, né? E ele sabia onde ele ia chegar. Então isso é muito importante distinguir aqui a atuação de um filho de Deus e de um não filho de Deus. Então quando a gente vive na fé, quando a gente ousa na fé, e note que é o seguinte, nessa adversidade eles foram questionados por Jesus, onde está a vossa fé? Por que estão com tanto medo? Né? E nós no meio das tempestades da vida, como que nós estamos reagindo diante delas? Né? Nós estamos na fé ou estamos com medo? Nós estamos na paz que Ele nos deixou ou estamos perdendo a paz e pegando medo? Então tudo que a tempestade queria fazer era promover para eles o quê? O medo. Ou seja, havia ali né, um mundo espiritual, né, envolto ali, né, promovendo aquela tempestade para provocar o medo neles. E isso eles, né, caíram naquilo. Né, sentir o ambiente natural ali do mar e do vento, né, e aí o que aconteceu? Sentiram medo, e aí Jesus queria que eles tivessem fé. Então Jesus questionou eles, interrogou eles, né, por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Essa é a questão. Se nós temos fé, queridos, nós não tememos, nós não saímos da paz, nós ficamos em paz, porque a fé descansa. Porque a fé faz nós saber quem nós somos em Deus. Como filhos de Deus, nós descansamos em Deus, porque nós sabemos que temos um Pai que nos ama, que nos cuida, né? Que nos guarda, né? E aí vivemos, né? Como filhos de Deus. Nós temos que aprender, né? Viver como filhos de Deus em paz. Amém? Sem medo, em fé. Em nome de Jesus, né, irmão? Adilson. E ali é engraçado que Jesus, ele, na realidade, ele já sabia, assim, que eles não estavam preparados, né, para uma tribulação. Mas ali ele estava ensinando eles. Ele estava ensinando. A palavra, irmãos, está aqui para nos ensinar como devemos ser. Aí muitas vezes você pode parar e pensar assim, poxa, mas você não sabe a batalha que eu estou enfrentando na minha casa, no meu trabalho, na minha vida, a luta que eu estou tendo, a depressão em que eu estou, a aflição, a opressão, a ansiedade. Irmãos, eu não consigo dormir. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Vem para a fé, tenha fé, tome posse. Jesus já deixou essa paz. Quando ele morreu e ressuscitou por nós, o Espírito Santo dele, ele cumpriu a promessa de enviar o seu Espírito. E é através do Espírito Santo dele que você entende essa paz, que você recebe essa paz. Você ouve a palavra, o Espírito Santo testifica a palavra no seu coração. E você vai sair da situação em que você se encontra.
Se você já está em paz, permaneça nela. Se você já está na fé, permaneça na fé. Não permita que o inimigo ou que as circunstâncias venham te atemorizar e você saia desse ambiente. Não permita isso. E se você já está nesse ambiente de luta, Aleluia. de batalha, de tribulação, entenda Glória que a há um Deus. ambiente em paz, que há um ambiente tranquilo, em meio às guerras, em meio às lutas, há um Deus que se importa com você, há um Deus que te ama, há um Deus que enviou o Filho dele por amor a você, por amor à sua vida. Então não permita que o medo, que a ansiedade, que as opressões te tirem isso. Não permita que nada que vem do mundo tire a paz que o Senhor colocou no seu coração. Não permita isso. Não é mesmo, pastor? Amém. Eu quero também usar aqui uma outra passagem, né, que também vai nos dar poder Um enfatizar um exemplo, e vamos enfatizar melhor aqui o assunto. Fala de um homem, né, por nome Jairo, e esse homem ele era um dos principais da sinagoga, judeus, né, eles tinham o templo em Jerusalém, e eles tinham em cada região, ali, cada cidade, eles tinham as sinagogas, né, que seriam aquelas, vamos dizer, congregações, como se chamam hoje. E aqui a palavra de Deus fala e também no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 22 ao 24, diz assim: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E lá no versículo de número 35 vai dizer assim: E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, que era Jairo, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Amém? Amém. Então essa palavra é muito importante, queridos. Primeiramente, primeiro ponto que quero pontuar aqui, Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. E para os judeus lá que, né, tinham esses cargos, né, de liderar, de presidir, de cuidar, de ser um príncipe, né, um principal de uma sinagoga, era meio que constrangedor ele chegar diante de um rabino, diante de um mestre, né, porque até então eles não conheciam que era Jesus, e se prostrar como ele foi, mas ele estava tão, vamos dizer, tão quebrantado, né, tão necessitado, né, de ajuda, que ele foi e se prostrou diante de Jesus, né, e rogava-lhe muito, como diz aqui no versículo 23, dizendo: Minha filha está moribunda, quer dizer, está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele. Ou seja, quando Jesus foi com ele, quando a Bíblia diz que a palavra que fala que foi com ele, Jesus foi com ele para quê? Para curar a menina, dar vida para a menina, né? Para a filha de Jairo, né? E também seguia ali uma grande multidão. Aconteceu um outro caso de uma mulher de fluxo de sangue que veio e tocou em Jesus e pela fé foi sarada e seguiu sua vida em paz. E aí no versículo 35 vai dizer: Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga de Jairo, a quem disseram: Vem trazer uma notícia, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre, né? Ou seja, vieram trazendo a notícia: olha, não adianta mais, tua filha já morreu. Negatividade, né? Vieram trazendo uma mensagem, né, de que agora chegou, né, a pior situação, né? Então o homem já estava desesperado, porém Jesus estava com ele. Jesus estava indo com ele. E agora chegou ali os da casa dele, né, vieram trazer a notícia de que a filha havia morrido, né? E é muito importante que Jesus estando com ele, a palavra de Deus fala assim, que quando ele deram a notícia que a filha, né, tua filha está morta, deram a notícia para Jairo, para que enfadas mais o mestre, para que ocupar ele, para que levar ele, não precisa mais dele, né? Eles estavam totalmente equivocados. E Jesus não falou a eles, mas falou a Jairo, porque Jesus estava com Jairo.
E aí Jesus falou assim, e Jesus tendo ouvido estas palavras daqueles que vieram da casa de Jairo, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Jairo, ei, não escute eles, escute a minha palavra. Ei, não ouça ou não receba as palavras da negatividade deles. Ei, não escute aquilo que estão dizendo, né, para causar medo para você. Escute as minhas palavras que trazem paz para você. Estava dizendo, ei, não olhe para eles que vieram aqui trazendo uma tragédia para você. Ei, olhe para mim que estou aqui contigo, posso te dar paz, posso te dar vida, posso curar, posso ressuscitar tua filha. Então Jesus falou o quê? Não temas. Diante da situação, o que estava sendo provocado na vida de Jairo? O medo. Mas Jesus estava ali exatamente para combater contra o medo, dizendo, não temas, creia somente. E, consequentemente a isso que aconteceu, que Jesus pegou, foi até a casa de Jairo, né, prosseguiu ali com ele, e chegando lá, né, a palavra de Deus fala que Jesus pegou, tomou o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, aqui te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, e já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Ou seja, aquilo que era morte, Jesus reverteu em vida. Aquilo que era tragédia, Jesus reverteu em milagre, em bênção, em vitória, né? Aquilo que estava ali provocando, tentando causar medo, Jesus causou paz e segurança. Esse é Jesus de quem nós estamos aqui falando nessa noite. É esse Jesus que traz paz, que traz vida, que traz descanso, né? Então ele, através dessa palavra, o que ele deseja, o que o Espírito Santo deseja, é que você saia desse ambiente aí de conflito, de medo, de ansiedade, depressão, de opressão, e que você olhe para ele, que você escute somente a ele. Pare de ouvir esses noticiários, pare de ouvir essas manipulações, pare de ouvir essas informações negativas que te causam o quê? Medo, essas mensagens que vêm ao teu encontro para causar o quê? Medo. Preste bem atenção, quando as pessoas da casa de Jairo vieram trazer essa notícia, Jesus pontualmente, né, foi diretamente a Jairo e disse, não temas, creia somente. Porque Jesus não queria que Jairo absorvesse aquela mensagem, mas absorvesse o quê? A fé, a palavra dele, a seguridade que há nele. Então Jesus estava ali combatendo contra as dificuldades e as adversidades que estavam se opondo à vida de Jairo. Porque Jesus estava com ele ali. Jesus quer estar contigo aí. Jesus quer operar contigo aí. Mas preste bem atenção, a quem estamos dando ouvido? A quem estamos dando atenção? Para os noticiários, para os mensageiros, né, do medo, do pânico? Não, nós temos que dar mensagem de paz. O Senhor, a mensagem dele é mensagem de paz, é mensagem de vida. O Evangelho é mensagem de salvação. O Evangelho quer dizer boa notícia. É uma boa notícia. É uma boa notícia para você. Você que está aí contando, vivenciando o tempo tão mal. Só está ouvindo coisas más, noticiários, né, de tantas coisas más. Ei, pare! Existe uma mensagem para você, uma boa notícia. Jesus, ele te ama, Jesus, ele te quer bem, Jesus te deu paz, ele te dá paz. Aleluia. Em nome de Jesus, ouça atentamente essa palavra. Não deixe a circunstância te enganar, não deixe o medo te dominar, mas em nome de Jesus tenha fé, confie no Senhor, ouça somente a palavra dele. Creia somente nele, porque ele é a verdadeira paz e ele te deu a paz e ele é a paz. Amém? E amém, irmão Adilson? E é muito importante, né, que ali Jairo, ele já deu um passo de fé quando ele foi até Jesus, né? Ele se sujeitou, como o pastor pontuou, um dos principais da sinagoga dos judeus. Ele se sujeitou, ele já deu um passo de fé. E o mais interessante que o pastor pontuou aqui, que quando eles estavam chegando, veja bem, quando eles estavam chegando para a salvação daquela a quem Jairo foi interceder, que era sua filha, já veio uma notícia ruim trazida
para interromper a salvação, para interromper o milagre que Deus ia prover naquela casa. E se Jairo não desse ouvido às palavras de Jesus, a filha dele não teria voltado à vida. A filha dele não teria voltado à vida. Ela teria permanecido na morte. E é isso que Satanás tem tentado fazer. Você liga a televisão, é morte, é doença, é enfermidade, é isso. Tudo para tirar sua paz. Tudo para tirar o que Jesus já te deu. Tudo para te afastar da palavra dele. Mas não permita isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não permita isso. Em nome de Jesus. Tudo que o mundo quer é tirar isso de você, é tirar essa paz, é tirar essa seguridade, é tirar essa vida. O mundo fala de morte, mas nós aqui, dando a nossa boca para Deus usar a nossa boca, sendo instrumento de Deus, te falamos da vida, te falamos da paz, te falamos da segurança, do descanso que há no Senhor. Se o mundo não tem isso para te apresentar, Deus tem isso para te apresentar. E o mundo não vai conseguir. Não busque no mundo, não busque no que o mundo está oferecendo. O mundo jaz do maligno, a palavra de Deus nos fala. Mas a palavra de Deus, ela é eterna, ela é viva, ela é permanente, ela não tem fim. Se agarre no que é eterno, que é a palavra de Deus. Se agarre nessa paz. Faça como Jairo, dê ouvidos a Jesus, não dê ouvido para o medo, não dê ouvido para o temor, não dê ouvido para aqueles que vêm te trazer notícia ruim, dê ouvido para o Senhor, atente para aquele que está com você, assim como os discípulos, perceba, Jesus está com você no barco, não interessa o que está vindo para tentar te derrubar do barco, Jesus está com você nesse barco, fique firme nele, descanse nele, tenha paz nele e você vai perceber que tudo ao seu redor vai começar a mudar. Por mais que venha o que vier, venha terremoto, venha enchente, venha vendaval, venha o que vier. O que o mundo jogar sobre você, você vai aqui, pode até dar uma mexidinha junto com o barco, mas você não vai cair. Você vai permanecer em paz, tranquilo, porque você vai entender que é Jesus que está no controle. Entregue a sua vida para Ele, entregue o controle da sua vida para Ele e descanse nele. Descanse nele, não é mesmo, pastor? Amém, em nome de Jesus. É muito importante, irmão Adilson, que o irmão Adilson está pontuando aqui. E uma coisa que eu queria também pontuar é para que vocês entendam uma coisa. Uma coisa, até eu vou falar uma coisa assim, bem popularmente é comentado isso, né? Nós somos aquilo que nós vemos, ouvimos, damos atenção, ou aquilo que nós nos alimentamos. Então, se você está se alimentando de noticiários, de notícias, de mensagens negativas, de mensagens opressivas, ofensivas, né, amedrontadoras, assustadoras, você vai viver o quê? Uma vida de medo. Agora, se você estiver dando atenção e ouvido aquilo que Jesus está falando, aquilo que a palavra de Deus está falando, você vai o quê? Você vai ter aquilo que Ele está te dando. Ou seja, nós somos aquilo que nós optamos por escolher. Se você quiser optar, né, a viver aprisionado, escravizado pelo medo, você vai continuar sendo aprisionado pelo medo. Mas se você quiser dar ouvido a Jesus, se você quiser dar credibilidade à palavra dele, você terá a seguridade que vem dele, você terá a paz que vem dele. Entende? Você precisa, você é o seu árbitro, você que decide a quem você vai ouvir, a quem você vai seguir. Seguir esse mundo? Ouvir esse mundo? Não, eu vou seguir o meu Jesus. Amém. Eu vou ouvir a Ele. Glória a Deus. Amém? Quero finalizar aqui com uma palavra muito importante que está no livro do profeta Isaías, que é uma palavra até bem profética, capítulo 26, que nos diz assim, versículo 3, apenas eu vou ler, do versículo 26, diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aleluia. Ou seja, que palavra tremenda, tu conservarás em paz aquele cuja mente, pensamentos, está firme em ti, firme no Senhor, firme na palavra. O Senhor conservará em paz aquele que está firme nele. Firme nele, há uma seguridade dele, há uma segurança dele, ele é uma rocha, ele é uma segurança, né? Por quê? Porque ele confia em ti, né? Porque ele confia em Deus. Se você confia em Deus, querido, Deus vai te conservar onde? Em paz. Vou ler novamente. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Se a tua mente, a nossa mente é o alvo dos ataques do inimigo, queridos. A nossa mente é aquilo que nós estamos pensando. Por isso que o inimigo ataca, envia mensagens, envia pensamentos
Se você não entender, você não colocar o capacete da salvação, saber que é um salvo por Jesus Cristo, que você tem a palavra da vida eterna e não deixar penetrar nenhum outro pensamento que não seja de Deus, que você não pensar, né, ter a mente firmada, né, nas palavras de Deus, firme em ti, na palavra de Deus, né, você vai ser influenciável, né, pelos noticiários, por esse mundo, mas se você manter firme, né, no Senhor, na sua palavra, com a sua mente pensando nele, você vai ser conservado em paz por ele. Amém? Então não se deixe ser afetado por aquilo que não vem dele, mas deixe-se ser conservado em paz e na paz que vem dele. No nome de Jesus. Amém? Irmãos, entenda uma coisa, rapidamente quero pontuar aqui. A nossa mente é o nosso maior campo de batalha. É o nosso maior campo de batalha. Se a minha mente estiver concentrada no que está acuando lá fora, no que o mundo está acuando, eu vou ficar cauterizado naquele medo. Eu vou ficar concentrado no que o mundo está me oferecendo. Agora, olha o que a palavra nos fala. Se a minha mente estiver concentrada na palavra dele, no que ele está me mostrando, no que ele está me dando, o meu coração estará em paz, porque ele manterá o meu coração em paz. Não é eu que vou viver em paz, eu com a minha força. Não, se o meu coração, se a minha mente, se os meus olhos estiverem atentos à sua palavra, atentos ao que ele fez, atento ao que ele quer que eu veja, que eu ouça e que eu viva, ele vai me conservar em paz. Ele vai te conservar em paz. E é isso que ele quer, que você esteja na paz dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer isso. Amém? Em nome de Jesus, amém. Vamos orar? Queremos de coração que você ouça essa palavra, guarde ela, esteja nela. Em nome de Jesus. Não saia da paz que o Senhor tem te dado. Não saia dessa paz. Desliga os seus olhos e os seus ouvidos para que o mundo está te impondo, para que está sendo oferecido lá de fora para você. Concentre-se no que o Espírito Santo está falando no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e querido Pai, oramos em nome de Jesus, Pai, em favor de todas as vidas agora, Senhor, que nos ouvem, que nos assistem, Senhor. Pai. Oramos, Pai, sobre a Tua palavra, para que a Tua paz, Senhor, aleluia, domine esses corações, Pai. Penetre nesses corações agora, Senhor, porque pelo poder da Tua palavra, Senhor, a Tua palavra viva, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, seja confirmada neste coração, meu Pai, e na autoridade e poder do nome de Jesus, nós repreendemos agora, meu Deus, todo medo, toda opressão, toda tribulação, meu Deus, que, aleluia, influencia, que domina essa vida, essa mente, ordenamos que saia agora, pela autoridade e poder do nome de Jesus, e que em nome de Jesus haja paz sobre essa vida agora, haja paz agora, Senhor, aleluia, oramos sobre a Tua palavra, Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme, aleluia, em Ti, Senhor, e aqueles que agora, Senhor, estão meditando em Ti e olhando para Ti pela fé, Pai, que a Tua paz venha, Senhor, e se estabeleça sobre cada um deles agora, e eles possam desfrutar e gozar dessa paz, aleluia, em nome dessa paz divina, no nome de Jesus, Pai, para que Teu nome seja glorificado. Assim oramos, Pai, Te pedindo e desde já Te agradecendo, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Paz.